Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa segunda aula do nosso curso sobre álgebra. Nessa aula em específico, nós vamos falar sobre adição e subtração de frações. Quais são os objetivos dessa aula? O que eu quero que vocês consigam entender quando esse vídeo acabar? É que vocês consigam fazer operações de adição e subtração de frações com denominadores iguais e também realizar operações de adição e subtração de frações que tenham denominadores diferentes. Mas então vamos lá. Antes de tudo, Edu, o que é uma fração? De maneira bem simples, uma fração é a determinação de um número por meio de uma divisão. Por exemplo, 3 sobre 7. Isso é uma fração. Eu estou expressando um número através de uma divisão. 1 dividido por 2, meio. 4 sobre 10. Tudo isso são frações, ou seja, números expressos por meio de uma divisão. A parte de cima de uma fração a gente chama de numerador ou contagem, já explico mais sobre isso. E a parte de baixo nós chamamos de denominador ou o total. Por que eu disse contagem ou total? Porque esse número, por exemplo, quer dizer que de um total de 10 partes eu estou considerando 4. Esse número aqui, de um total de 7 partes, estou considerando 3. E aí muitas vezes surge a dúvida, como eu somo e como eu subtraio frações? Com relação a esse assunto, nós temos duas possibilidades. Realizar contas com frações que possuem o mesmo denominador, lembrando que denominador é a parte de baixo, e frações que possuem denominadores diferentes. Percebam aqui que o numerador em si não importa. O que vai determinar qual caminho a gente vai seguir é o denominador. Perfeito? Então vamos começar com frações que têm o mesmo denominador. Aqui eu vou explicar separado por esse quesito, mesmo denominador ou denominador diferente. A mecânica, se é adição ou subtração, é a mesma, tá bom? E quando a gente fala de adição ou subtração de frações com o mesmo denominador, não tem segredo algum, é só fazer a operação. Por exemplo, b sobre a mais c sobre a vai ser b mais c dividido por a. Não tem segredo, é só fazer isso. Por exemplo, 3 sétimos e 1 sétimo, você somando esses dois números, você tem 3 mais 1, 4 sobre 7. Então, denominadores iguais, só fazer a soma. E para a subtração também é a mesma coisa. Então, b sobre a menos c sobre a vai ser b menos c dividido por a. Então, se eu tenho 3 sobre 7 menos 1 sobre 7, a minha conta é 3 menos 1, 2 sobre 7. Não há segredo nenhum, podem ficar tranquilos, é só fazer isso, mais nada. E agora, quando a gente fala de adição e subtração de frações que possuem um denominador diferente, é um pouco mais complexo, mas respirem, é tranquilo, vocês vão sair desse vídeo sabendo fazer essas contas, eu prometo. Quando a gente fala de adição e subtração, nesse caso, a gente precisa encontrar o mínimo múltiplo comum, chamado MMC. O MMC que a gente precisa encontrar é dos denominadores. Lembrem-se que a parte de cima da fração, para nós, pouco importa nesse momento. A gente sempre tem que olhar para a parte de baixo. E Edu, o que é o MMC? MMC é o menor número que é múltiplo dos números que nós estamos analisando. Para encontrar o MMC, o que a gente precisa fazer é ir dividindo todos os números que nós estamos analisando pelos números primos, em ordem crescente, até que a nossa divisão seja igual a 1. Vocês devem estar pensando, mas não é possível, só complica, né? Primeiro aparece um MMC, depois aparece o número primo. Calma que aqui a gente já terminou, tá bom? Antes disso, o que são números primos? Números primos são números naturais, maiores do que 1, que têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Quando eu digo que só tem dois divisores, é que eu só tenho dois divisores que conseguem dividir esse número sem que a gente tenha uma parte fracionária, por exemplo, 1,121. Por exemplo, 2, 3, 7, 9 e 11. Por que o 3 é um número primo? Porque para dar uma divisão exata, eu só posso dividir o 3 por 1, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Por que o número 7 é um número primo? Porque se eu quero dividir o número 7 e ter um resultado exato, eu só posso dividir o 7 por 1, 7 dividido por 1 vai dar 7,
ou por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Existem muitos números primos. Os principais são esses aqui: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 e 19. É muito raro, em alguma conta que vocês forem fazer, ser necessário utilizar números primos maiores do que esse. Então tenham sempre em mente estes números primos. Voltando então, vamos dar um exemplo. Qual é o MMC do número 10 e do número 12? Então lembrando que para encontrar o MMC, eu preciso ir dividindo os números que eu estou analisando pelos números primos em ordem crescente, até que ambos sejam iguais a 1. Vamos começar então. Lembrando, os principais números primos são esses, do 2 até o 19. Então, como eu começo para encontrar o MMC? Aqui, isso é um esqueminha que vocês podem seguir, é tranquilo e também é fácil e ele facilita a vida de vocês. É muito difícil errar fazendo dessa maneira. 10 e 12. Vou começar pelo primeiro número primo sempre, 2. Eu consigo dividir um desses números por 2? Pelo menos um? Consigo. Então, nesse caso, eu vou usar o 2. Dividindo 10 por 2, eu tenho 5 e 12 por 2, eu tenho 6. Eu só posso parar de fazer essa conta quando ambos os números forem 1. Então, eu continuo. Eu ainda consigo dividir um desses números por 2? 5 eu não consigo, mas 6 eu consigo. Então, eu repito minha operação. Vou dividir os números por 2. O 5 não muda, porque ele não entrou nessa conta, e o 6 dividido por 2 deu 3. Eu ainda consigo dividir um desses números por 2? Não, agora a gente não consegue mais. Então vamos para o próximo número primo, 3. Eu consigo dividir algum desses números por 3? O 5 eu não consigo, mas o 3 eu consigo, então vamos usar o 3. Então 5 dividido por 3, né? Essa conta não vai ser feita, mas 3 dividido por 3 vai dar 1. Olha, um número eu já cheguei no número 1, falta o outro. Então vamos para o próximo, 5. Consigo dividir 5 por 5? Consigo, então acrescento 5 aqui. 5 dividido por 5 deu 1 e 5 dividido por 1, eu não preciso fazer essa conta porque eu já tenho o número 1. Pronto, acabou. Agora eu só preciso multiplicar os números que eu tenho nessa coluna. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 60. Ou seja, o MMC do meu número 10 e do número 12 é 60. Simples assim, acabou. Então vamos lá. Retornando, quando a gente faz adição e subtração de frações que tenham um denominador diferente, eu preciso encontrar o MMC. Vamos então tentar fazer essa conta. Eu tenho 3 sobre 10 mais 5 sobre 12. Meus denominadores são iguais? Não são. Então eu preciso encontrar o MMC desses números. Como a gente acabou de fazer, o MMC de 10 e de 12 é 60. O que eu faço agora? Então, eu só coloco 60 na parte de baixo e agora eu preciso fazer uma pequena conta. Que conta é essa? Pego o MMC, divido pela parte de baixo e o resultado eu multiplico pelo número de cima. Edu, como assim? Vamos lá. 60 é o MMC. 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 3, 18. E faço a mesma coisa para a minha outra fração. Então, na parte de cima eu vou ter 18, que é essa conta que eu acabei de fazer, mais um outro número. Que número é esse? 60 divide por 12 dá quanto? 5. 5 vezes 5, 25. Então, a minha soma dessas duas frações vai ser igual a 18 mais 25 dividido por 60. Portanto, 43 dividido por 60. Acabou. Somei minhas duas frações. Para fazer uma conta de menos, a mecânica também é sempre a mesma. Então, aqui está com mais, tá, gente? Mas é menos. Então, vamos lá. Qual é o meu MMC entre 3 e 5? Se vocês montarem aquele esqueminha, né, da tabela que eu falei para vocês, vocês vão encontrar 15. Então, pego 15, divido por 3, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Menos 15 dividido por 5, 3. Vezes 1, 3. E agora eu faço essa conta. 10 menos 3, 7 dividido por 15. Pronto. Então, adição e subtração de frações, encontro o MMC e aí continuo a minha conta normalmente. Pessoal, é isso. Espero que eu tenha alcançado os objetivos que eu tinha para essa aula.
de conseguir fazer vocês entenderem como você faz soma e subtração de frações com o mesmo denominador e denominador diferente. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários do vídeo, e se vocês tiverem alguma sugestão de como os meus vídeos podem ficar melhores, também deixem lá nos comentários desse vídeo. Até mais!